Fala, meus amigos, fala, meu grande público, como vocês estão? Hoje tem Fluminense, tudo que está acontecendo de Hulk, Riquelme Felipe, de com chegada, venda, enfim, isso tudo pega aqui no cantinho aqui, coloca aqui no canto, para de pensar nisso agora, porque tem uma partida muito decisiva nesta quinta-feira. Gente, é Fluminense e Bolívar lá na altitude, e o que importa é a gente vencer para a gente melhorar nossa posição na Libertadores. Enfim, tudo que você precisa saber sobre esse jogo, panorama completo, você vai encontrar aqui no canal do Jornalista Tricolor, beleza? Solta a vinheta e quando solta a vinheta você vai deixando seu like e vai se inscrevendo no canal. Bora! Fala, meus amigos, para quem não me conhece, eu sou o João Pedro, sou jornalista por formação e tricolor de coração. Está passando aí minhas redes sociais aí para que você possa me conhecer melhor. Faço os vídeos tanto aqui no canal no YouTube, mais longos, detalhados, mas também faço vídeos bem curtos, nos shorts aqui no canal mesmo, pelas outras redes sociais também eu faço vídeos assim bem curtos, que vocês podem também me acompanhar durante todas essas redes sociais aí. A gente está quase chegando aos 300 inscritos. Eu peço da sua colaboração para a gente continuar crescendo cada vez mais no YouTube, para que o YouTube consiga passar esse vídeo para mais pessoas, passar esse conteúdo para mais pessoas, para que elas possam ver. Beleza? Vamos aí, dar uma força. Estamos quase, quase, quase lá nos 300 inscritos. Eu preciso muito da ajuda de vocês. Vamos crescer juntos. Vamos falar sobre esse jogo entre Fluminense e Bolívar, Bolívar e Fluminense. Pessoal, vamos primeiro de tudo, para a gente falar desse jogo, a gente precisa olhar a tabela da Libertadores para entender como está a nossa situação. Vamos olhar aqui agora. Tá aí, pessoal, a tabela no nosso grupo C tá desse momento agora, né? A gente tem 2 jogos, um empate e uma derrota, que não é nada bom para nós na Libertadores no momento, né? A gente tem o Rivadavia, que está com 6 pontos, o Lagoa com 2 pontos e a gente em terceiro lugar com 1 ponto, junto do Bolívar com 1 ponto também. Esse jogo aqui entre Bolívar e Fluminense é para definir quem vai ser o último colocado de verdade, que não vai ganhar ainda. Ou acontece algum outro empate que vai ser muito ruim para a gente. A gente vai ter uma sequência, pessoal, de 3 jogos inéditos assim, fora de casa, né? Temos esse jogo contra o Bolívar, depois temos um jogo muito importante contra o Internacional lá no Beira-Rio, depois a gente vai ter uma partida dificílima lá na Argentina contra o Rivadavia. E é de suma importância a gente conseguir ganhar do Bolívar dentro lá da altitude, lá no Hernando Siles. É um jogo muito difícil, onde o Bolívar tem um total domínio que ele consegue ganhar esse jogo. É um jogo que o Bolívar sempre espera conseguir fazer 9 pontos, né? No seu grupo, que é sempre jogando os 3 jogos dentro de casa. Porém, essa estatística caiu ao chão na última rodada, porque o Bolívar enfrentou o Laguara dentro do Hernando Siles, dentro da altitude, e o próprio Laguara empatou com o Bolívar lá dentro. Começou ganhando, depois o Bolívar foi e buscou o empate. Por isso que o Laguara está com 2 pontos aí de momento. E, gente, não tem outra coisa que a gente falar do que a gente precisar vencer esse jogo. Se a gente vencer esse jogo, a gente chega a 4 pontos. E dependendo do que acontecer entre Rivadavia e Laguária, esse jogo aqui, o Rivadavia já está praticamente classificado, já com 2 jogos e 2 vitórias. Já está com meio caminho assim, já feito já. E precisa só administrar os seus resultados, né? E a gente precisa muito vencer esse jogo, porque a gente vai ter 2 jogos, vai ter o próximo jogo, na verdade, contra o Rivadavia na Argentina, depois já vai ter os 2 jogos para fechar na Libertadores, sendo o jogo contra o Bolívar no Maracanã, depois contra o Laguara no Maracanã. E a gente precisa muito que esses 2 jogos que a gente vai ter das 2 últimas rodadas, jogando dentro de casa, a gente consiga já estar com o caminho andado, já está com a classificação feita, para a gente não ficar dependendo de resultado. Enfim, é de suma importância a gente ter essa vitória para conseguir esses 4 pontos e a gente ficar ali pelo menos em segundo lugar na briga ali da posição ali com o Aguara junto. Beleza? Agora vamos falar sobre o histórico do jogo. Vamos lá, pessoal. Fluminense e Bolívar se enfrentaram uma vez só na história. Uma vez só mesmo na história. Esse jogo foi no dia 9 de abril de 1950. Olha só quanto tempo faz. E foi justamente no Hernando Siles. Foi um amistoso que teve entre as duas equipes 76 anos atrás.
Foi esse jogo entre Fluminense e Bolívar. Foi um jogo que a gente ganhou de 2-1 do time boliviano lá no Hernando Siles. E o artilheiro desse time aqui, como a gente sempre fala, se trata de Silas, um jogador que jogou no Fluminense até 1951. Ele pegou esse jogo, marcou 2 gols e garantiu a vitória do Fluminense lá na Bolívia. Esse aqui é o panorama de começo de jogo que a gente faz, falando tudo, mostrando o histórico de jogos. A gente está nessa Libertadores aí com 3 times que só o Bolívia que a gente jogou e enfrentou praticamente só uma vez na história. A gente não enfrentou mais vezes assim os outros times. E o Rivadavia e o Laguária são 2 times que a gente enfrentou pela primeira vez, né? E a gente tem um hábito aí que é o Derlis Lopes, que vocês estão vendo na tela aqui agora. É um hábito paraguaio que é a primeira vez também dele apitando partidas do Fluminense. E é muito inusitado, né? Porque a gente já tá na terceira rodada da Libertadores e a gente tem 3 árbitros que estão apitando jogos do Fluminense pela primeira vez na história. Isso aí, tipo assim, não tá sendo bom pra gente, porque a gente ainda não ganhou, né? Tirando a arbitragem horrorosa que aconteceu com o árbitro uruguai, que apitou o jogo do contra o Rivadavia, aquela arbitragem horrorosa que errou tudo que tinha que errar. Enfim, muito ruim. E tomara que agora o Derlis Lopes e sua comissão, tipo, com VAR e tudo, faça uma arbitragem muito boa lá no Hernando Siles. Vamos falar agora das prováveis escalações? Olá, pessoal. Provável escalação do Bolívar aparecendo aqui na tela agora. Pessoal, o time do Bolívar, na verdade, é o time que sempre tem algumas mudanças de jogadores, enfim. Vamos começar aqui com o goleiro Lamp, que é o Fábio deles lá. Você tem um Fábio aqui que é um goleiro super bom, o melhor goleiro do Brasil hoje, que é o Fábio. A gente também tem o Lamp, que é um dos melhores goleiros bolivianos, que ele tem mais de 40 anos. Eu acho que é assim também, acho que vai fazer 40. É um jogador, um goleiro que desde quando eu era criança é que ele catava nessa seleção boliviana que eu conheço ele. E o Lamp sempre está ali jogando no Bolívar, sempre sendo convocado na seleção boliviana também. Temos aqui o Jesus Segredo, Arreaga, o Equiverria e o José Segredo. O Jesus Segredo e o José Segredo são irmãos gêmeos. Um joga na lateral direita e o joga na lateral esquerda. O meio-campo do Bolívar temos o Robson Matheus, o Justiniano, né? Isso. O Justiniano, tô olhando aqui também, porque os nomes são difíceis. Justiniano, que é um jogador que é consagrado lá no Bolívar, lá, que tem anos que joga lá no Bolívar, é um ídolo também. E temos também o Oyola. O ataque do Bolívar com o Melgar, o Romero e o nome que é difícil, Cauteruccio, que é o camisa 9 deles lá. O Melgar é um dos jogadores que são goleadores lá do Bolívar, é um jogador que a gente precisa ter bastante atenção. O técnico é o Antônio Carlos Zago. Agora vamos falar do nosso Flusão. Escalação do Fluminense aí na tela, gente, a partir de agora. Vocês estão vendo aí, não mudei nada. Exatamente nada do que foi do último jogo. Na verdade, do último jogo eu tinha colocado que era o Alisson como o meio-campista e o Savarino na ponta. E só teve essa mudança do Savarino jogando no meio e o Serra na ponta. Gente, provavelmente seja o mesmo time que jogou contra a Chapecoense, seja o mesmo time que vai jogar contra o Bolívar, né? A gente vê aí Fábio, o Guga, James Freitas e Guilherme Arana na defesa. Eu apoio muito eu espero que o Zubeldia coloque esses 2 laterais, o Guga e o Guilherme Arana, para jogarem nesse jogo. É um jogo que a gente precisa resolver logo nossa situação, precisa fazer gols, resolver logo e ter Samuel Xavier e René como os jogadores para estarem no time não vai ser muito bom, né? Porque não são jogadores de muita velocidade, ofensividade, e a gente precisa, e o Guga e o Guilherme Arana vivem o melhor momento. No nosso meio campo temos o Bernal, que precisa fazer um jogo melhor. Contra o Chapecoense foi bom, tipo assim, conseguiu fazer uns desarmes e tudo, mas ainda tá aquele negócio de sem ritmo ainda, porque tá voltando de lesão e precisa melhorar. Um jogo na altitude vai ser muito bom para ele, que ele tem um chute de longa distância muito bom. E quem sabe não, com a velocidade do ar, assim, do vento, ele consiga fazer um gol hoje de fora da área, porque é um jogo que a gente precisa de muitos chutes fora da área para conseguir fazer o gol. Hércules também é a mesma coisa, tem um chute muito bom, precisa estar no jogo. Savarino nem se fala do quanto o Savarino é bom chutando, bom dando assistências, jogador muito inteligente. Esse ataque me deixa um pouco com medo ainda. O Canóbio precisa voltar a ser quem ele é. O Canóbio não desaprendeu a chutar no gol de uma hora para outra.
O Canóbio sabe fazer gol, de tantos gols que ele fez no ano passado. No começo desse ano começou a desandar, fazer alguns gols, mas ultimamente o Canóbio tá errando muito. E isso é muito ruim para ele. O Serna é um jogador que parece estar jogando com sono. Parece estar jogando com, tipo assim, sem vontade nenhuma. É um jogador que precisa dar resposta também. Tá tendo oportunidade de jogar com essa lesão do Lúcio Acosta de momento. Tá tendo oportunidade de estar em campo. Já é o quarto jogo dele como titular no time. Ele não pode reclamar que não tá tendo espaço, mas parece que ele ainda tá desmotivado. Enfim, tomara que o Serra dê a volta por cima e cale a boca de todo mundo, faça uma excelente partida hoje, porque a gente precisa muito vencer. Temos aqui também o Castigol, o nosso Castilho, como na camisa 9 do time. E é excelente que o Castilho joga esse jogo. Tem muito poder ofensivo no alto. Por mais que o John Kennedy esteja jogando bem, o Castilho, começando esse jogo, vai ser excelente também para conseguir ter mais ritmo, conseguir estar mais ambientado com a Libertadores e conseguir fazer uma partida muito boa pelo time do Flusão, né? De resto, tomara que seja esse time mesmo, o provável time do Fluminense. A gente precisa muito vencer esse jogo e tomara que o Zubeldia esteja pensando a mesma coisa. Enfim, partida hoje, pessoal, às 19 horas, cedinho, partida entre Bolívar e Fluminense no Hernando Siles pela terceira rodada da Libertadores. Meu placar do jogo de hoje é 2-1 Fluminense. 2-1 Fluminense e a gente vai sair lá da Bolívia de novo vencendo, porque o nosso primeiro jogo contra o Bolívar foi justamente lá na casa deles e a gente venceu deles. E vai acontecer isso de novo e a gente vai conseguir vencer, fazer um feito histórico lá na Bolívia e conseguir ganhar de novo. Beleza? Então, fala aí seu placar também, fala o que vocês acham desse time do Bolívar, como que tá a sua expectativa. Enfim, deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, bora que bora aqui. Espero voltar aqui com uma análise completa e feliz da gente conseguindo vencer esse jogo e a gente tá melhor na tabela da Libertadores, beleza? Tamo junto, galera. Não deixe de deixar seu like e se inscrever, beleza? Tamo junto.